5h26 da manhã, horário de Brasília, do dia 9/11/2016. Nessa exata hora, aconteceu o que o mundo, de certa forma, não esperava, mas temia. Donald John Trump, de 70 anos, se tornou o 45º presidente dos Estados Unidos da América. Ao contrário do que, mais uma vez, previam as pesquisas. Pouca diferença, mas sempre com vantagem para Hillary Clinton. A vitória de Donald Trump coloca fim a diversas eras. A de um país mais aberto ao mundo, a do Partido Democrata, com um dos presidentes mais populares e progressistas de todos os tempos no poder. E ao longo de toda essa edição, nós vamos mostrar como se desenhou essa vitória. Por enquanto, ainda não dá para dizer que Trump venceu no voto popular, porque a apuração ainda não terminou, mas ele surpreendeu em vários estados, como a gente vai ver agora aqui no telão. A gente tem aqui o mapa dos Estados Unidos, a gente vê esse cinturão vermelho de estados conquistados por Donald Trump. Ao todo, neste momento, ele conquistou 27 estados dos 50 estados americanos. Hillary Clinton conquistou 19 estados. Alguns estados-chave conquistados por Donald Trump, a gente começa pelo estado da Flórida, que era um dos mais disputados nessa eleição. Donald Trump teve 49% dos votos, numa votação apertada contra Hillary Clinton, que teve 48%. Pouco mais de 100 mil votos de diferença na Flórida deram os 29 delegados a Donald Trump. A Flórida, que é um dos chamados swing states, que não tem uma posição definida entre democratas e republicanos. A Carolina do Norte foi outro estado-chave conquistado por Donald Trump. Ele levou os 15 delegados da Carolina do Norte ao conquistar 2.339.603 votos, 51% contra 47% de Hillary Clinton. Temos ainda a Pensilvânia, que foi uma apuração voto a voto e, no fim das contas, Donald Trump, com um pouco mais de 100 mil votos de diferença também, levou os 20 delegados da Pensilvânia. Ohio, que também era um estado em disputa, que não tem uma tendência definida entre democratas e republicanos, os 18 delegados foram para Donald Trump, que teve 52% dos votos no estado. E, finalmente, Wisconsin, que foi o estado que deu a vitória a Donald Trump no colégio eleitoral, quando ele ultrapassou a marca de 270 delegados, com esses 10 delegados do estado, ao conquistar 1.394.986 votos em Wisconsin. E a gente vai agora ao vivo até Miami, porque a correspondente Raquel Krahenbuhl vai contar para a gente os detalhes dessa votação, dessa eleição. E, Raquel, não só aí em Miami, mas em vários estados, como a gente acabou de ver, inclusive ali no mapa, a disputa foi voto a voto, né? Por enquanto, ainda boa noite para você. Oi, bom dia para vocês aí no Brasil, Eric. É exatamente isso, foi uma vitória surpreendente. As pesquisas, especialmente aquelas pesquisas do colégio eleitoral, davam muito mais vantagem à democrata Hillary Clinton. Então, essa virada nessas pesquisas pegou muita gente de surpresa aqui nos Estados Unidos e obviamente, em todo o mundo, Eric. Então, a gente venceu aqui nos Estados Unidos a vontade de mudar Washington, Eric. A vontade, a voz dos eleitores que estavam cansados da política americana, das elites aqui políticas que Hillary Clinton representa e que escolheram, então, um presidente que representava essa mudança, que não era político, não fazia parte dessa elite política, que era um empresário. Além disso, também venceu aqui a voz daqueles eleitores que se viram, que se veem excluídos aqui nos Estados Unidos, que vivem uma estagnação econômica, um empobrecimento, que viram a desigualdade econômica aumentar aqui nos Estados Unidos e que escolheram, então, aquele candidato para ser presidente, Donald Trump, com a promessa de deixar os Estados Unidos, né, como colocar os Estados Unidos acima de tudo, de proteger o comércio, proteger as fronteiras. Eric, Trump, ele conseguiu algumas coisas que poucos imaginavam. Em primeiro lugar, ele conseguiu recuperar, como você mostrava, alguns estados que Barack Obama havia ganhado nas duas últimas eleições, mas que George Bush também tinha conseguido ganhar antes. Então, ele recuperou esses estados para o lado republicano, como, por exemplo, é o caso aqui da Flórida, também da Carolina do Norte e de Ohio. E, além disso, em segundo lugar, ele também conseguiu
virar alguns estados que há mais de 4 eleições, pelo menos, vinham votando no Partido Democrata, como você falou, também é o caso da Pensilvânia, de Wisconsin, provavelmente também é o caso de Michigan, que a disputa ainda não foi decidida, mas ele lidera. E a gente lembra, são estados que ele vinha apostando bastante, porque vivem um declínio econômico e a classe trabalhadora desses estados apoiam, davam um grande apoio, né, a Donald Trump e essas propostas dele que eu falava há pouco tempo. Agora, além disso, Eric, um detalhe importante é que Donald Trump também conseguiu mais apoio das minorias do que muitos imaginavam. Inclusive, ele conseguiu mais apoio de latinos, de negros e também de jovens, mais do que Mitt Romney conseguiu em 2012. Então, ele conseguiu uma vitória surpreendente, ele já fez um discurso da vitória, disse que vai trabalhar para unir o país novamente, que vai trabalhar por todos, que não vai decepcionar ninguém. Hillary Clinton já ligou a Donald Trump para conceder, então, a vitória. E a gente lembra, foi uma grande derrota para ela e também para o presidente Barack Obama, que então agora vê o legado dele ameaçado e vai ter que passar a tocha aí, então, no dia 20 de janeiro, quando acontece a posse, então, do novo presidente eleito aqui dos Estados Unidos, Donald Trump. Eric. Exatamente, mudança total, mudança de paradigmas, mudança de partido, mudança de morador da Casa Branca. Essa foi Raquel Krahenbuhl falando ao vivo de Miami, que foi uma cidade que votou em peso na Hillary Clinton, mas o estado da Flórida acabou votando em Donald Trump. Raquel, muito obrigado pelas informações, boa noite para você.